CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos conversar com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul, Dr. Fernando Cury, que vai falar sobre uma campanha para estimular a participação das mulheres negras na política. Bom dia, Dr. Fernando. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos da Rádio CBN. É um prazer estar falando com vocês e também com os nossos ouvintes, né, sobre esse tema tão importante aí para a democracia do país. Doutor, eu separei aqui alguns dados. Segundo a Agência Brasil, as mulheres negras representam 27% da população brasileira. Entretanto, tem baixa representatividade na política. Dados divulgados pelo movimento Mulheres Negras mostram que em 2016 o número de eleitas, tanto para vereadoras quanto para prefeitas, não chegou a 5%. Tanto em número de candidatos quanto de eleitas, elas ficaram atrás de homens brancos, negros e mulheres brancas nos dois cargos. Para as eleições de 2020, houve um pequeno aumento no número de candidatas negras, tanto para vereadoras quanto para prefeitas. Nas eleições de 2016, 4% dos candidatos às prefeituras eram mulheres negras, 691. Já os candidatos homens brancos somavam 57%, negros 28% e mulheres brancas 8%. Das candidatas negras, 3%, ou seja, 180, foram eleitas. Trouxe só alguns números aqui, né, doutor, para a gente exemplificar essa questão e por que há uma preocupação realmente em fazer com que as mulheres negras tenham mais representatividade dentro da política. Como vocês querem provocar essa discussão, chamar a atenção para esse assunto? Como é que está sendo feita essa campanha? Então, Daniela, essa campanha do Tribunal Regional Eleitoral, ela consiste na atuação em várias frentes, inicialmente através da divulgação, né, dessa importante participação, com buzz doors, materiais gráficos, entrevistas como essa que nós estamos fazendo, para a gente chamar a atenção não só da população feminina negra, mas também da população de uma maneira geral, para a importância dessa participação, não só desse segmento, mas de todos, né? A democracia ela é feita, quanto maior a participação de todos os segmentos da sociedade, melhor será e mais consolidada será a democracia. Além disso, a gente vai também buscar fazer palestras, não só para públicos formadores de opinião, a sociedade civil organizada, órgãos públicos, os próprios estudantes. Eu acho que tem uma participação muito importante aí nesse processo democrático, mas também, principalmente, a gente precisa conscientizar as próprias pessoas que hoje estão à frente das agremiações partidárias, para que a gente possa fazer com que todas essas alterações legislativas que vêm sendo feitas em busca de uma participação mais efetiva da mulher nesse processo democrático, né, nas eleições, ele possa ser de fato materialmente consolidado e não simplesmente se tornar mais uma lei com boas intenções e de pouca aplicabilidade. Para isso, a gente precisa conscientizar não só a população, os nossos jovens, a imprensa, que também faz esse papel magnífico aí de estar divulgando essas ações, mas também, principalmente, os atores envolvidos nesse sistema. E entre eles, eu não tenho dúvida que são as pessoas que estão à frente aí, dos partidos no Brasil hoje. Falou das escolas, né? Então é ali que pode se começar a promover isso, né? Esse até empoderamento das meninas, né? Mostrar que a partir da infância, da adolescência, já é possível pensar em chegar lá.
Se o eleitorado começar a pedir também, né, por essas mulheres negras na política e exigir isso, essa mudança de comportamento pode acontecer? A ideia é exatamente essa, a gente tentar atingir todos os segmentos, e a participação do jovem nesse processo ela é muito importante. A história, né, da participação feminina no sistema eleitoral, ela traz aí várias cargas, né, de uma visão que antes havia da mulher na sociedade, da sua participação na sociedade, do que a gente tem hoje, né, sobretudo pós-Constituição de 1988. A mulher foi ter direito a voto no Brasil, efetivamente, né, de forma nacional, com o Código Eleitoral em 1932. E ainda assim, no projeto, né, depois da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas traz, então, ele cria uma subcomissão para se estudar essa participação feminina, ainda se propõe que as mulheres possam participar desde que elas tenham uma autonomia financeira, ou seja, alija do processo aquelas que eram casadas e, em tese, donas de casa, e as que eram solteiras ainda sustentadas pelo pai. Isso gerou, na época, uma grande movimentação, inclusive com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, e acabou com que, em 1932, a gente consegue, de fato, efetivar essa participação feminina na política e no sistema eleitoral brasileiro. Mas, de lá para cá, foram necessários vários aprimoramentos, né, disso, porque não adianta só você garantir a participação, se efetivamente aquelas pessoas que estão à frente desse sistema eleitoral não efetivam essa participação. Então você verifica, os números que você trouxe, eles falam por si. A gente tem sem números de candidatos homens, né, um número de candidatos homens é muito maior do que o número de candidatos mulheres. Aí a legislação vem dando passos, né, ainda que devagar, mas vem dando passos buscando essa efetiva participação. Então, inicialmente, se trouxe aí a necessidade de que os partidos políticos tenham um percentual mínimo de candidaturas mulheres, que sejam mulheres. Numa última reforma eleitoral, nós tivemos também um percentual mínimo de investimento do fundo partidário que precisa ser destinado às candidaturas femininas. E veja só, mesmo diante da lei, o Tribunal Regional Eleitoral, todos os tribunais regionais eleitorais do país têm enfrentado aí julgamentos de partidos e candidatos que, muito embora o partido tenha destinado o valor que a lei coloca como mínimo para as candidaturas femininas, curiosamente você vê aquela candidata que recebeu o recurso acabar doando um recurso dela para um candidato masculino, o que significa que parece que as pessoas estão querendo ali tentar fazer aí uma burla, né, ao que de fato se busca com a legislação e criar candidaturas femininas aí tão somente pro forma. Essa que é a nossa grande intenção, é fazer com que esses líderes partidários, essas pessoas que estão à frente dessas agremiações entendam que não é pro forma. Elas precisam realmente não só participar, mas ter o mesmo apoio que outros candidatos do gênero masculino também têm. Não é fácil esse trabalho, eu sei porque isso é histórico, é social, mas eu acho que com a participação de todos, isso devagar vai sendo sedimentado aí na nossa democracia. Doutor, e o senhor citou em relação à lei, né? Então, 30% para candidaturas de mulheres nos partidos, isso foi estabelecido pelo Superior Tribunal Eleitoral. Ainda é preciso especificar mais em relação às mulheres negras? É preciso, de alguma forma, ainda fazer com que a lei chame mais a participação das mulheres? Ou realmente o caminho é esse que vocês estão fazendo, a questão da conscientização, de estimular? A ideia do Tribunal Regional Eleitoral de incentivar nesse primeiro instante as mulheres negras, na verdade, é efetivar, materializar a questão da igualdade da participação, não só do gênero feminino, mas de todos
de todos os segmentos da sociedade. A gente poderia, por exemplo, ter iniciado com a participação da mulher indígena, ou, enfim, mas a ideia central, de fato, é materializar, né, efetivar essa igualdade na participação de todos, seja a mulher negra, seja a mulher índia, seja qual for o segmento aí, o gênero, a raça, né, que ela represente, mas que de fato venha participar como uma forma de melhor estruturar e consolidar melhor a nossa democracia, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Imagina, o Tribunal Regional Eleitoral, em nome do desembargador Pascoal, Carmelo Leandro, nosso presidente, nós que agradecemos esse espaço e nos colocamos à disposição sempre que for necessário para a gente trazer aí ideias e tirar dúvidas de toda a população. Dr. Fernando Cury, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul, que conversou com a gente então sobre essa campanha para estimular a participação das mulheres negras na política. Um ótimo dia para o senhor, doutor. Igualmente, um abraço a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.